Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, tá? E hoje a gente vai falar sobre a força centrípeta, ok? Mas bem, o que é essa tal força centrípeta, né? Para quem viu a aula lá falando sobre o movimento circular, certo? Sabe o que é a aceleração centrípeta? Bem, a força centrípeta é o que vai causar essa aceleração, né? Mas bem, qual é a ideia aqui? Certo? Suporemos o seguinte, temos uma esfera com uma certa velocidade v, ok? Essa velocidade v, eu vou dizer que ela tem um módulo constante, certo? E, por intermédio de alguma interação, vai existir uma força, e esta força vai estar numa direção perpendicular ao vetor velocidade, certo? Bem, nessa condição, quando eu tenho uma força perpendicular ao sentido, à direção e sentido da velocidade, é quando eu vou ter uma trajetória circular, certo? Isso aí vai dar trajetória circular. Mas, claro, supondo que essa força em todos os pontos dessa trajetória sempre se mantenha perpendicular à velocidade. Se eu tiver esse requisito, né, da força se mantendo perpendicular ao vetor velocidade, ou seja, sempre fazendo 90 graus, eu vou ter aí, então, uma trajetória circular e essa força, então, vai gerar uma aceleração centrípeta, né? Essa força, vemos aqui que ela vai apontar para o centro, certo? E tendo esse requisito aqui, como eu falei, vamos ter, então, uma força de caráter centrípeta. Não é, na verdade, uma nova força, certo? Mas, na verdade, ela é uma outra forma a gente ver a força resultante. Porque quando se falava em força resultante, pensando em calcular a aceleração, se pensava ganhar ou perder velocidade. Aqui não. Aqui a aceleração vai estar se preocupando, entre aspas, vamos dizer assim, a aceleração aqui vai estar causando uma mudança na direção, certo? Então, podemos simplesmente, né, ter qualquer sistema mecânico e ver que se eu posso ou não ter uma força centrípeta aí. Bem, a força centrípeta, temos duas formas de se calcular ela. Em si, a força centrípeta é um produto, massa vezes a aceleração centrípeta. Tá? Esse módulo. Lembrando lá da aula de MCU, a aceleração centrípeta pode ser calculada por V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. Quem é V? V é o vetor velocidade. R é o raio, a distância do centro até a periferia desse círculo, descrito pela trajetória. E ômega, a velocidade angular. Então, nós podemos ter a força centrípeta, certo? Sendo principalmente mv quadrado sobre R. É a principal expressãozinha aqui, basicamente, certo? Só marcar aqui. A expressão para força centrípeta, né? Ou melhor, uma força resultante centrípeta. Muito cuidado com isso, ok? Então, citar aqui um pequeno exemplo. Deixa eu apagar esse pedaço aqui. Tá? Essa expressão aqui é mais utilizada do que utilizando o ômega, mas também pode ser utilizado o ômega, né? Também temos essa expressão aqui. Caso a questão de informações como velocidade angular, podemos, certo? Então, fazer alguns exemplos aqui onde pode aparecer essa força centrípeta. Exemplo clássico, tá? Que é a descida não numa lombada, numa depressão. Certo? Seguinte, vamos supor que, um caso bem exagerado,
que um carro está descendo através de uma depressão. Tá? Exemplo clássico, muito corriqueiro em vestibulares. Ok? Essa depressão descreve uma circunferência de raio R. E a pergunta que vem aqui é: qual é a força, com que velocidade ele pode estar passando, ou melhor, qual é a força de reação normal à superfície? Ou seja, ele pergunta qual é o módulo da força normal aqui, que é o que mais acontece, certo? Bem, veja só como é que não é difícil, é só mais uma forma de fazer uma aplicação das leis de Newton, mas sabendo que no ponto mais baixo temos uma força normal vertical para cima e temos a presença da força peso devido à interação com o campo gravitacional, certo? Se fosse uma pista horizontal, faríamos essas duas forças aqui, né? E a questão considerando a velocidade de módulo constante. Claro, numa pista reta horizontal, nós não encontraríamos um valor de aceleração, pois não teríamos uma força na horizontal. Mas aqui, como não estamos num movimento unicamente horizontal, vemos que ele descreve uma circunferência. Eu posso dizer que a força resultante entre esses dois, neste caso que eu estou numa circunferência, certo? E o que vai ser a resultante neste caso? Normal menos peso. Vai ser nada mais do que esta força centrípeta, ou seja, massa vezes aceleração, como a gente faria lá no sistema mecânico. Só que essa aceleração é centrípeta, ou melhor, V² sobre R, certo? E com isso poderemos encontrar, né, a expressão para a força normal, por exemplo. Como o peso está subtraindo, passaria ao outro lado, fazendo uma soma. Então, encontro aqui, por exemplo, uma expressão para encontrar a força normal, um corpo que está descendo, né, uma depressão, ou seja, ele está descrevendo um movimento circular. E como é que eu coloquei essa normal na frente aqui? Porque como a minha circunferência está 10 nesse diagrama aqui, a força centrípeta ela vai apontar para o centro. Como a centrípeta é a resultante, certo? Isso indica que a normal tem que ser maior do que a força peso. Para daí eu ter uma resultante que aponte para o centro, certo? Se eu tivesse o caso contrário do carro descendo a lombada, ó, a resultante teria que ser para baixo. Então a normal seria menor que a força peso. Certo? Então aqui um exemplo de onde aparece. E bem, como falei agora, é simplesmente uma questão de entender, né? Quando é que eu vou usar essa igualdade, né? Em vez de eu botar o massa vezes a aceleração, quando é que eu vou tirar a aceleração para colocar a expressão da centrípeta? Quando eu perceber que eu estou tendo um movimento circular. E bem, isso aí vai ficar muito óbvio na questão, porque a própria questão vai dizer, ó, tem um movimento circular, certo? Bem, aqui foi um exemplo, dentre vários outros que pode ter, aqui as expressões da força centrípeta, certo? E bem, tem uma lista de exercícios aí na descrição do vídeo, e se eu ajudei vocês aqui, peço que se inscrevam no canal, compartilhem e se inscrevam, ok? Desejo vocês bons estudos e até a próxima!